revista Cenário informa que a mediadora da sabatina técnica do Estúdio C, jornalista Paula Litaif, foi submetida a um protocolo de segurança de saúde para que pudesse realizar a sabatina sem uso de máscara, minimizando o risco de contaminação da Covid-19. O mesmo foi solicitado pelo candidato. Olá, sejam bem-vindos à segunda sabatina técnica da revista Cenário. Pela primeira vez em Manaus, o eleitor terá a oportunidade de conhecer de forma técnica o seu candidato a prefeito. E para explicar as normas da sabatina, a diretora executiva da TV Cenário, Vanessa Taveira, apresentará o regulamento elaborado sob a instrução da nossa assessoria jurídica, o advogado Christian Naranjo. A sabatina é realizada pela revista Cenário no período de 26 de outubro a 10 de novembro, excluindo sábados, domingos e feriados. O programa é mediado por uma jornalista com formação acadêmica que também poderá atuar como entrevistadora. Os demais entrevistadores são técnicos com especialização em administração, direito, economia, engenharia e meio ambiente. A sabatina tem duração de 1 hora e 30 minutos, dividida em 2 blocos de 45 minutos cada. O entrevistador tem 1 minuto para cada pergunta. O entrevistado tem 2 minutos para a resposta. Em cada bloco são feitas 5 perguntas, uma para cada sabatinador. A assessoria jurídica da revista Cenário, em consonância com a dos candidatos, definiu que a participação na sabatina ocorrerá em ordem alfabética do nome usado na urna eletrônica, podendo haver alteração de acordo com a agenda do candidato. O programa será veiculado na internet, site, Facebook, Instagram e YouTube, no mesmo dia da gravação. Eventuais questionamentos no decorrer da sabatina poderão ser objeto de recurso da assessoria do candidato, que será analisado pela revista Cenário. Revista Cenário, um jornalismo técnico e investigativo nas eleições 2020. E o primeiro sabatinador de hoje é o engenheiro civil Marcelo Almeida, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, o CREA. Muito bem-vindo, senhor Marcelo, obrigada pela presença. Também temos aqui o representante do Sindicato dos Economistas do Amazonas, senhor Marcos Evangelista, muito grata, Marcos, pela presença. Temos também a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Grace Anne Benayon, muito obrigada pela sua presença, doutora Grace. Temos também o professor da UFAM e representante do Conselho Regional de Administração, professor Jorge Campos, muito obrigada por sua presença. Temos aqui um membro da Associação Conservação de Vida Silvestre, o professor Carlos Durigan, muito obrigado, senhor Durigan, pela sua presença. E hoje o candidato sabatinado é Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa, conhecido como Chico Preto. Muito obrigada, candidato. Estejam aqui, obrigado, oportunidade ímpar, que a gente possa falar com os cidadãos que vão decidir os próximos 4 anos da cidade de Manaus. E eu estou pronto para enfrentar esse desafio. Eu vou ler rapidamente sua biografia, para o internauta acompanhar. Chico Preto é um manauara de 51 anos, formado em Direito pela Universidade de Newton News. Iniciou na política local com 23 anos, isso, né, candidato? Ao se candidatar a vereador e também ocupou uma vaga na Câmara Municipal entre os anos de 1996 e 2006. Em 2005 e 2006 foi presidente da Câmara Municipal de Manaus. Depois, entre 2009 e 2015, foi deputado estadual no Amazonas. E hoje, para iniciar a sabatina Cenário, vamos chamar agora o diretor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o engenheiro civil Marcelo Almeida. Obrigado, Paula, colegas, candidato, Chico. A primeira pergunta é sobre urbanismo. Um pleito dos engenheiros que está em tramitação na Câmara é a Lei de Autovistoria, que exige rotinas de inspeção periódica para estruturas públicas, como obras prediais, obras de infraestrutura urbana. E também institui planos de manutenção para tais empreendimentos, com o objetivo de orientar os responsáveis por atividades preventivas e corretivas. É um projeto que, na realidade, vai dar mais segurança para as estruturas físicas da cidade. Qual a avaliação do candidato sobre o projeto e se ele pode se comprometer a trabalhar pela aprovação? Marcelo, se eu não me engano, o autor desse projeto é o vereador Isaac Tayá, né? E eu compreendi que é um projeto que delega para profissionais de engenharia a possibilidade de que, através de laudos, esses profissionais possam fazer o trabalho que hoje a prefeitura não consegue fazer. Ou seja, você vai descentralizar o processo de fiscalização de estruturas, não só públicas, mas também privadas na cidade de Manaus. Veja,
eu acredito que nós ganhamos eficiência nesse aspecto, porque é fato, a Prefeitura de Manaus não tem uma estrutura de profissionais suficiente para atender uma demanda que é crescente na cidade de Manaus. E por não atender, isso emperra uma série de negócios e atravanca o desenvolvimento da cidade de Manaus. Então eu tenho bons olhos, sim, para essa ideia de descentralização, de delegação do Estado para parcerias. Isso não deixa de ser uma parceria com a sociedade organizada. Então eu tenho bons olhos, conheço a ideia, e se chegar à Prefeitura, como pretendo chegar, a gente discutir e implementar isso para descentralizar e ganhar tempo, porque tempo é dinheiro. Quando você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro na economia. Marcos Evangelista vai falar sobre o Polo Industrial de Manaus, não é isso, Marcos? Candidato, boa tarde. Boa tarde, doutor Marcos. É o seguinte, Polo Industrial de Manaus é a nossa galinha dos ovos de ouro, não sei se você vai concordar. Concordo. Apesar de todos os ataques, nós ainda estamos sobrevivendo, onde nós empregamos mais de 80 mil pessoas. O que a gente percebe, né, na minha atividade de economista já há 20 anos, é que a Prefeitura tem ficado de costa para o modelo nos últimos anos. Caso o senhor venha a ser eleito, quais seriam as suas estratégias junto com a sua equipe econômica para ajudar a atrair novos investimentos que seriam tão importantes para a nossa Zona Franca de Manaus para gerar emprego e renda? Eu concordo em gênero, número e grau com essa colocação. A Zona Franca, o Polo Industrial de Manaus, é a galinha dos ovos de ouro. E também aí é uma dualidade, né? O uso do cachimbo deixou a boca torta. A gente precisa avançar sobre outras alternativas para o estado do Amazonas, considerando que o Polo Industrial de Manaus, até hoje, ele tem um tempo de vida pré-estabelecido, 2073. Se nós não fizermos nada durante os próximos 50 anos, a gente vai se deparar com uma realidade, aliás, não digo nem 50, 40, porque o senhor sabe que projetos que estão estabelecidos na Zona Franca, em 10 anos você não consegue mais maturar o projeto. Então, em 2063, a Zona Franca já acende o sinal vermelho. As empresas que estão aqui vão concluir o seu ciclo, mas a partir de 2063, nenhuma outra empresa vai vir, porque não tem tempo de maturação do projeto. Então, a Prefeitura precisa ter uma postura mais ousada, mais moderna, dialogar com o Polo Industrial de Manaus, não só fazer o asfaltamento, não só fazer a limpeza, mas ter uma visão mais estratégica e, em comum acordo com o governo do Estado, quebrar alguns paradigmas. Eu vou dar um exemplo, a estrutura do governo do Estado. Você tinha, né, não acredito que tenha ainda, você tinha um escritório avançado do Estado do Amazonas em São Paulo. Olha, é questionável essa estrutura, mas se a gente tivesse uma estrutura avançada, por exemplo, na Ásia, financiada pelo governo, financiada pela Prefeitura, eu acho que isso traria muito mais sucesso para atrair empresas ali da região da Ásia, ali da própria Europa, da Oceania, para que pudessem vir para o continente sul-americano e explorar o novo mundo, colocando essas indústrias aqui. Então, o diálogo da Prefeitura com o PIN e com outras entidades que estão ali, o Centro das Indústrias, a própria SUFRAMA, a Federação das Indústrias, é fundamental para que a gente possa alcançar um novo momento para o Polo Industrial de Manaus. Eu não vejo a Prefeitura mais de costas. Inclusive, a gente discute a possibilidade de uma estrutura oficial para manter esse diálogo, com a preocupação de não inchar a máquina da Prefeitura Municipal de Manaus. Mas eu concordo, gênero, número e grau, tenho olhos muito claros para essa questão. Excelente. Candidato, dentro ainda desse tema, Polo Industrial de Manaus, mas já puxando um outro assunto, de Sim. substituição ao modelo econômico, fala-se muito em novas matrizes econômicas. Isso a gente tem muito como plano de política e não plano de governo. Né? E eu queria saber do senhor, o que efetivamente o prefeito, de fato, sendo até redundante, mas Sim. sendo objetivo nesse assunto, pode levar de propostas, até mesmo, quem sabe aí, criando parcerias internacionais, para criar essas novas aí matrizes econômicas tão faladas. Aí a gente vai falar de ecoturismo, a biotecnologia, mas que infelizmente só ficam no papel. Vamos lá, a realidade hoje da Prefeitura Municipal de Manaus, ela é bem inferior à realidade de um governo do Estado. Orçamento, estrutura de pessoal. Mas ainda assim não é motivo para que a gente fique acabrunhado e não faça nada. Acho que a gente tem que estar sempre com uma dose realista de ousadia. Não de ilusão, mas de ousadia realista. Então, a Prefeitura Municipal de Manaus
nesse diálogo que a gente tem que manter constante com o Centro das Indústrias, com o SUFRAMA, com o Governo do Estado, a Prefeitura pode criar um melhor cenário administrativo, menos burocracia. Olha só, a burocracia hoje é um problema do poder público. Você cria uma burocracia, você está criando já uma corrupção logo a seguir. Então a gente precisa desburocratizar. A Prefeitura tem que ter esse foco, tem que ter uma linha mestra de atuação. Desburocratizar e trazer a tecnologia para essa relação. Quando você hoje tem que sair de casa para pegar um carro, para pegar um táxi, para pegar um Uber, você está pressionando toda a mobilidade da cidade. A tecnologia está aí para você resolver na palma da sua mão, dentro do seu escritório. A cidade inteligente não saiu do papel nessa administração. Foi um discurso bonito, mas a gente continua na era do Orkut. A gente tem que vir para o WhatsApp, a gente tem que vir para algo mais moderno nessa relação da Prefeitura com o polo industrial, com o governo do Estado, para que a gente possa gerar novas alternativas. Agora, a Prefeitura, o turismo eu vejo de forma muito clara. A Prefeitura tem que ter uma postura ousada. A gente ainda está na época do panfleto. O turista chega aqui, a Prefeitura está dando panfleto. É aplicativo, com as informações da cidade, chamando os players do turismo, sabe, trazendo esse pessoal para fazer o turismo acontecer. A ousadia de colocar infraestrutura de internet na cidade, porque a gente não tem infraestrutura de internet na cidade, a Prefeitura pode capitanear isso. E muita parceria público-privada para a gente resolver problemas como, por exemplo, falta de banheiro em lugares públicos. A gente faz isso com parceria público-privada, com alguém que queira investir e depois explorar o serviço que está faltando na cidade de Manaus. Eu vejo a Prefeitura com um enfoque muito grande na área do turismo, porque o turismo pode gerar, sim, oportunidades, emprego e renda no âmbito da cidade de Manaus, coisa que hoje, quando o turista chega, Paula, ele passa um dia aqui. É um dia. Ele vai no roteiro turístico básico, Ponta Negra, teatro, lago. Porque ele quer ir para a floresta. E aí depois ele quer ir para a floresta, é natural. Então o que o prefeito tem que fazer? Fomentar em parcerias, sabe, novas atrações, novas dinâmicas, para que o turista diga, não, eu vou ficar mais um dia em Manaus. Então a gente tem várias possibilidades. A área do porto, você tem vários galpões desocupados. Por que a prefeitura não pode ocupar 3 galpões daquele, sabe, na indução de algo que a gente está chamando hoje de cidade da cultura e do folclore? Trazer para um galpão manifestações culturais de bairros para ali para dentro, porque fazem parte da nossa cultura, trazer a nossa culinária, trazer outras manifestações culturais e dar para o turista mais uma razão para ele ficar aqui. Mas ainda no centro, a gente não pode pensar num distrito de arte ao ar livre, como tem em Miami, como tem em Berlim. Os grafiteiros fazem arte em Miami e Berlim e os brasileiros vão para lá e pagam uma fortuna para ver aquilo. Por que o cara não pode ver isso aqui? A gente tem tantos valores que pintam, que grafitam as nossas belezas, as nossas lendas, as nossas tradições. A gente só precisa ousar para a gente poder dar a Manaus o valor que ela merece, o destaque que ela merece no campo do turismo. Para concluir, há um erro da Prefeitura e até mesmo do Governo do Estado em divulgar a cidade de Manaus e Amazonas em alguns veículos. Eu acho que não é mais na Folha de São Paulo, não é mais na Veja. A gente tem que entender que o povo hoje está no digital. Então o povo está assistindo Netflix, Prime Video, YouTube. A gente tem que colocar Manaus aí, nesses ambientes, para a gente poder divulgar e fazer com que as pessoas se interessem em vir conhecer as nossas belezas e o turismo gere aquilo que a gente quer: oportunidade, trabalho e renda. Falando sobre turismo com estrangeiros, a gente vai puxar aqui um assunto importante, que é relações internacionais, que a doutora Grace vai comentar. Candidato, Olá, doutora. Eu quero fazer uma pergunta, mas é tão interessante assim, o desdobramento das respostas que o senhor deu, que tem tudo a ver com a pergunta que eu iria formular. Vamos lá. As relações internacionais do nosso país estão visivelmente fragilizadas, por N razões, né? Eu gostaria de saber do candidato como o senhor pretende, caso o senhor seja eleito, atrair investimentos para a nossa cidade-estado, que Manaus é uma cidade-estado. Sim. Gostei muito de ouvir o senhor falando a respeito do polo industrial, dessa nova perspectiva do turismo, mas eu gostaria de saber como atrair investidores e resguardar a nossa biodiversidade. Bem, o nosso polo industrial de Manaus, eu acredito que ainda ele não mergulhou na questão da biotecnologia e da bioindústria. Acho que a gente ainda tem, sabe, um hiato muito grande para avançar. Então, atrair indústrias para o polo industrial de Manaus não vai comprometer
a nossa biodiversidade, porque é uma área pré-determinada para que a gente possa ter indústrias ali. Mas eu penso que num futuro não muito distante, e claro, com a participação forte do governo do estado, lembrando, a gente não tem política de incentivo para a indústria, né? A prefeitura tem muito pouco. O grosso da política de incentivo está na mão do governo federal e do CODAN. Eles sim induzem a atração de novas indústrias. Por quê? Porque oferecem aquilo que as indústrias querem. Eu vou pagar menos imposto para vir. A gente troca imposto por folha de pagamento. Não estou reclamando, estou dizendo que essa é uma realidade. Eu não vejo como comprometer a nossa biodiversidade a vinda de indústrias para cá. Agora, a gente sabe, aí entra uma questão ideológica, que existem indústrias, principalmente indústrias chinesas, que pela lei nacional da China, elas são obrigadas a compartilhar com o governo chinês tudo que elas sabem do país onde elas estão. A política chinesa impõe isso, uma lei de segurança nacional na China. Então, há uma preocupação, e essa preocupação deve ser do governo federal, das relações exteriores, saber, aí está a polêmica do 5G, né? Saber se essas empresas vão compartilhar informações que são próprias da nossa segurança até interna com a República da China. Aí há um problema grave de relações internacionais. Mas isso fica no âmbito do governo federal, no âmbito da prefeitura, e pegando aquela máxima que países têm interesses comuns. A empresa que tiver interesse de produzir de forma mais barata, que venha para cá, porque Manaus tem interesse de gerar o maior número de empregos possível. A questão ideológica de segurança internacional, de segurança nacional, fica por parte do governo. A prefeitura tem que se preocupar em gerar oportunidades e atrair novas empresas para o Polo Industrial de Manaus. Regional de Administração e da UFAM quer fazer uma pergunta dentro desse assunto. Satisfação, professor. Satisfação é toda minha. Né? E só para complementar essa resposta sua e deixar claro para todos nós que estamos aqui, para os nossos telespectadores, enfim, que estão remotamente nos acompanhando, que nós temos na Amazônia muitos ambientes de negócios que nós podemos explorar de forma social e ambientalmente correta sem derrubar uma árvore. É que nós ainda não desenvolvemos, e esse é um tema que nós vamos debater aqui, o nosso perfil empreendedor. Então, toda a nossa geração, nós que estamos aqui, nós herdamos apenas 2 grandes ambientes para estruturar a nossa vida. Um deles é, ou eu faço concurso público, ou eu vou ser empregado de alguém. Nós não trabalhamos ainda a questão de empreender. Sim. Empreender, eu quero dizer, dono do seu próprio nariz. No sentido de que isso me dê condição de olhar para a Amazônia e ver quantos ambientes de negócio tem que eu possa explorar. Se eu falar aqui no Inajá, ninguém sabe o que é. Se eu falar em Curauá, ninguém sabe o que é. E são produtos altamente promissores para que nós possamos, a partir do paradigma empreendedor, explorar. Sim. E aí, doutora, não derrubar uma árvore e explorar economicamente, trazendo mais um viés importante para a nossa matriz econômica, além do distrito, cujo modelo, em parte, está ultrapassado. Ainda dentro do assunto matrizes econômicas, eu acho interessante a gente tentar compreender, e aí eu queria que o senhor pudesse também comentar o assunto, e depois eu queria passar rapidamente a palavra para o professor Carlos Durigan também, porque ele ia falar um pouco de ecoturismo, e tem a ver com uma possibilidade de nova matriz econômica. Por que não consegue se fazer um plano que seja a base para a possibilidade de que haja, de fato, essa nova matriz econômica? Nós, agora, no ano passado, sofremos aí um golpe com a redução da alíquota nos concentrados, não é isso, Marcos? E isso já prejudicou, causou uma insegurança jurídica no Polo Industrial de Manaus. Aí se pensou, havia pessoas que diziam, não, vamos criar logo uma nova matriz, como pessoas que, obviamente, são leigos. Isso é importante que seja explicado ao internauta. Por que é difícil começar desde já? O que falta? Falta união? Executivo, parlamento, que mais? O que precisa para iniciar, a partir de agora, já um plano de nova matriz econômica? Paula, embora eu saiba, candidato, que eu sei que, obviamente, não é só o prefeito que tem que fazer. O que é preciso? Porque isso está dentro de Manaus. O prefeito teria que ser o Polo Industrial de Manaus está aqui, mas como eu te falei, a princípio a prefeitura ela tem poucos instrumentos de indução nesse aspecto. Por quê? Porque a gente não tem política de incentivo por parte da prefeitura. O grosso está no governo federal e no governo do estado.
prefeitura tem alguma política de incentivo, do IPTU, mas isso é insignificante para a vinda de uma grande empresa para o estado do Amazonas. Mas isso não quer dizer, como eu disse, que a gente tenha que ficar acabrunhado, né? Não, acho que a gente tem que ousar nesse diálogo. Tem que ir à luta, né? Tem que ousar. Enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço. A vida é assim. Eu prefiro vender lenço. Sabe, tá dialogando e entendendo que essa galinha dos ovos de ouro é que traz toda a receita que a prefeitura tem. Sim. Ou melhor, toda não, mas uma parte significativa que é o repasse do ICMS. Porque os serviços na cidade de Manaus também têm hoje uma parte significativa. Mas está tudo dentro desse, como é que eu posso dizer, desse ambiente de negócios. E eu lhe pergunto isso porque o que a gente percebe muitas vezes, por questões políticas partidárias, o prefeito vai para um lado, o governador muitas vezes para o outro, e eu não estou me referindo ao atual momento, eu estou me referindo de 15, 20 anos, né? Os deputados vão para um outro lado e os senadores para o outro, e aí, enfim, a gente chega... Paula, olha só, o processo político tem algo aí que eu acho que pode explicar isso. Primeiro, a falta de continuidade de algumas políticas públicas, a falta de maturidade até política, para que a gente, independente da renovação política, que ela vem de 4 em 4 anos, mas a compreensão do processo, acho que poucos têm. Acho que são poucos aqueles que têm a compreensão da continuidade desse processo. E aí parece que o Amazonas e que Manaus está sempre começando de 4 em 4 anos. Sim. A gente está sempre saindo do zero. E a gente tem que mudar esse comportamento. Mas isso aí é cultura, né? Isso é cultura, isso é amadurecimento. Cultura política, no caso. Cultura política, cultura econômica, cultura social, cultura jurídica. É tipo cultura, para que a gente possa, sabe, a Assembleia ser guardiã, assim como a Câmara tem que ser guardiã de algumas políticas que estão dando certo, que devem continuar, a Assembleia precisa ser a guardiã de políticas públicas que estão dando certo e não permitir que um governante de plantão, na sua loucura momentânea, diz, não, eu vou quebrar isso aqui e vamos começar do zero. Pô, não, cara. Isso é um atraso de vida. Então a gente, por exemplo, me incomoda, a gente não come o peixe, a gente não produz o peixe que come no Amazonas. Quer ver vergonha alheia maior do que essa, pô? Mato Grosso produz, exporta, maior produtor de peixe. E a gente não, com todo o tamanho, com toda a potencialidade hídrica. A gente não tem uma política pública e depois disso uma política pública que seja continuada pelos governantes. Pô, o mais básico, peixe. Aí você depois vem outras culturas nativas, açaí. Aí você vem outras culturas, abacaxi. A gente não tem... Olha, o açaí que a gente, de alguma maneira, industrializa, prepara e comercializa, é o açaí que Deus nos deu no início do mundo, tá? Eu não conheço alguém que plante de forma extensiva açaí. Por que o governo do estado não pode implementar isso? Identifica o produtor, sabe? Dá a muda, dá assistência técnica, bora fazer essa roda girar, porque a gente não pode ficar exclusivamente dependendo só de uma galinha. A gente tem que ter 2, 3 galinhas de ovos de ouro. E o setor primário no Amazonas é uma delas. E o setor primário que pode abastecer o distrito industrial. Então, está faltando, sabe, essa lógica, está faltando essa pegada mais articulada e está faltando cultura política por parte daqueles que vão nos representar na Assembleia para garantir que não haja, sabe, esses atropelos, esses arroubos, se parar algo que está dando certo. E para fechar esse assunto de matrizes econômicas, eu queria que o professor Carlos Durigan pudesse fazer sua pergunta a respeito de ecoturismo. Ok. Candidato Chico Preto, estamos aí falando de uma temática bastante relevante, né, que é a questão das atividades e a necessidade de diversificação de atividades econômicas no município de Manaus. E sabemos, né, que Manaus, estando no coração da Amazônia, uma região que o Brasil todo, o mundo todo aprendeu a amar por conta do trabalho de divulgação, né? Isso, também tem esse lado, né? Mas temos aí um processo de que, por exemplo, quando a gente vivenciamos situações negativas, né, como num verão extremo, excesso de queimadas, ou notícias relacionadas a apreensões, por exemplo, de animais silvestres, com a questão do tráfico. Enfim, temos uma série de questões. E, ao mesmo tempo, Manaus tem perdido uma oportunidade, né, interessante de desenvolver uma linha de ação econômica, que é justamente poder reter os visitantes que chegam aqui, não só no espaço urbano, mas também no espaço
extra-urbano, digamos assim, que não é só o espaço rural, mas nós temos o Rio Negro, o Encontro das Águas, temos uma dezena de áreas protegidas, unidades de conservação municipais, né, como o Mindu, como a área do Jardim Botânico, Nascentes do Mindu, e convivemos com problemas sérios, por exemplo, de dificuldade de gerir essas áreas, falta de quadro técnico para manter, temos aí uma boa receptividade, né? Recursos humanos são muito importantes. Nessa questão voltada à gestão do ecoturismo, da gestão das áreas protegidas, da gestão das questões ambientais que nós temos, que são muitas, né? E essa necessidade de termos staff, né? Temos equipe na prefeitura trabalhando por essas agendas. Como que o senhor vê formas de melhorar essa situação que nós vivenciamos e essa dificuldade de implementação? Sua pergunta. Para colocar uma linha de corte aqui, quem for prefeito na cidade de Manaus não vai pegar uma prefeitura do zero, vai pegar uma prefeitura já, né, com seus ativos e seus passivos. O carro já está andando. E uma série de desafios que a cidade vive no campo urbano, transporte coletivo, saúde básica. E aí entra uma questão que eu não desprezo, acho extremamente importante, que é essa noção de quem convive em Manaus com o meio ambiente. Afinal de contas, se nós não soubermos lidar com isso, a gente vai ficar naquela máxima de casa de ferreiro, espeto de pau. E, aliás, que eu já ouvi, tá, de amigos meus que vieram aqui e disseram, na lata, pô, vocês moram, sabe, no berço da floresta amazônica, mas vocês não sabem cuidar daquilo que tem. E eu tive que engolir calado, porque a realidade é mais ou menos essa. A gente não tem ainda consciência daquilo que a gente tem, sabe, debaixo dos nossos pés, sabe, diante dos nossos olhos. Então, é um processo complexo. Eu acredito muito na cultura, na formação de pensamento. Para isso, eu imagino uma Olimpíada do Meio Ambiente nas escolas públicas, trabalhando questões primárias, sabe, do lixo, do igarapé, a partir das crianças das escolas públicas, anualmente. Não só fazer uma palestra por ano. Porque aquela história de você fazer todos os anos uma Olimpíada de Meio Ambiente vai incutindo no hábito, na cabeça, nos conceitos desse menino, uma outra geração, que é a geração que talvez vá divulgar melhor, vá proteger melhor, porque a nossa, infelizmente, falhou. Nossa geração falhou. Mas a gente tem uma oportunidade de estabelecer isso para que a gente possa, né, criar um outro comportamento e aprender a valorizar toda essa beleza que nós temos. E na área urbana, como o senhor falou, a gente tem potencialidade que a prefeitura pode incluir dentro do roteiro turístico. Parque do Mindu, Nascentes do Mindu, a Floresta Adolfo Duque. A gente precisa organizar isso para valorizar essa atividade, combinando a natureza e o respeito e o exemplo que o nosso povo tem que dar em relação a isso, para que o turista possa se convencer exatamente disso. Não, lá é casa de ferreiro, espeta de ferro. Eles entendem, eles cuidam, eles valorizam, e essa é uma propaganda que isso rompe, né, qualquer limite, né, de Estado, de país, e que é essa propaganda que a gente precisa, de que o nosso povo aprendeu a valorizar o patrimônio que nós temos aqui, que é um meio ambiente que precisa ser explorado com racionalidade, com sustentabilidade, mas precisa ser explorado. Eu não sou daquele que não sou eco-xiita, não, deixa, isso aí não pode tocar, mas você tem 10 pessoas passando fome. Não, bora encontrar com ciência, com tecnologia, um caminho para que a gente explore, a natureza possa se regenerar e a gente continue por um ciclo, né, por ciclos e mais ciclos, explorando e levando prosperidade e riqueza para quem mora aqui. Sim, claro. Por favor, professor. Nós temos aqui, no espaço de Manaus e mesmo em municípios vizinhos, uma série de iniciativas promovidas, né, por exemplo, por associações, organizações da sociedade civil. Sim. Eu cito, por exemplo, o caso de algumas experiências de ecoturismo já existentes, como o Roteiro Tucorim, na região do Tupé, né, e do Mosaico de Áreas Protegidas aqui do Rio Negro. O próprio Instituto Mamirauá, em Tefé, né, com experiência mundialmente conhecida. Algumas instituições no espaço de Manaus que trabalham com guias mirins, que trabalham aqui, aproveitamento de madeira, como tem a oficina Escola de Luteria, né, que no Zumbi produz violões e instrumentos musicais a partir do aproveitamento de madeira. Então, assim, nós já temos uma matriz alternativa em processo
embrionário, mas temos, né? Então, eu vejo assim como uma oportunidade que pode seguir em paralelo até com o desenvolvimento do turismo. Né? Pode, vai ser complexo. Eu vejo essas oportunidades e, ao mesmo lado, aliás, paralelo a isso, eu vejo desafios que nós temos na área do meio ambiente e que, de alguma maneira, não tem jeito, em algum momento vão começar a incomodar e muito quem mora na cidade de Manaus e vai demandar uma ação talvez atrasada por parte da prefeitura. O senhor sabe a dificuldade do aterro sanitário. O aterro sanitário de Manaus é uma bomba relógio. As últimas administrações foram jogando lixo ali, foram jogando ali, não tomaram a iniciativa de criar uma outra alternativa, ou para a administração direta, ou para parceria público-privada, mas o aterro de Manaus já deu. E onde vai ser o novo aterro da cidade de Manaus? Vai ser em cooperação com algum outro município? Esse é um desafio para que o próximo prefeito, se não conseguir resolver a sua instalação, mas que ele aponte e deixe para o próximo prefeito dos próximos 4 anos, caso ele não se reeleja, um caminho para resolver esse assunto. Ali, hoje, no aterro sanitário, é o ponto mais alto da cidade de Manaus, é o aterro sanitário. Não há nenhum relevo topográfico em Manaus mais alto hoje do que o aterro sanitário. Você passar ali, já é um prédio ali de 8 andares. Só de entulho, só de resíduo, só de lixo produzido. E isso não foi enfrentado. Como uma questão que alcança também o meio ambiente, que é a questão, adivinhe, poucas pessoas dão valor, mas numa pandemia como essa, que a gente enfrentou e continua enfrentando residualmente, as pessoas se perceberam que é a questão de cemitérios. A gente está com uma dificuldade clara de cemitérios na cidade de Manaus. Mas o prefeito tem que apontar um caminho, é obrigação municipal. Ou ele tem que induzir alguém a abrir, ou ele vai abrir, porque acaba que isso tem relação com o meio ambiente que nós vivemos. O meio ambiente humano, aí você tem o meio ambiente silvestre, você tem uma série de meio ambiente, mas se a prefeitura não apontar um caminho para essas questões, os impactos já são vividos e serão sentidos cada vez mais a partir de um momento não muito distante. Isso também tem a ver com saúde pública, não é, candidato? E para falar sobre esse assunto e fazer perguntas sobre saúde pública municipal, o professor Jorge Campos, do Conselho Regional de Administração, vai agora lhe questionar. Sim. Esse é um momento importante para nós. Candidato, o senhor se declara publicamente conservador. É um perfil que o senhor já assumiu perante as nossas mídias, nós temos acompanhado um pouco da sua história e já percebemos isso. É sobre isso que eu quero conversar com o senhor. Porque, sendo eleito prefeito, isso pode nos influenciar. Veja, nós estamos vivendo um momento do surgimento de muitas novas tecnologias, com aquilo que os alemães chamaram de a quarta revolução industrial, a partir de 2011 para cá. São muitas tecnologias novas a serem aplicadas em muitos segmentos estratégicos da nossa sociedade, como educação, mobilidade, questão de meio ambiente e saúde. Muito bem? Em 2003, eu participei de um projeto na Espanha chamado InBiomed, Inovação para a Área Médica, onde participaram todos os hospitais, todas as universidades e núcleos de pesquisa. A ideia era desenvolver tecnologia para ser aplicado na área médica. É uma preocupação de 17 anos passados, né? Muito bem. E me preocupa, e aí eu gostaria de ouvir sua opinião, como é que o senhor vai conciliar esse seu perfil conservador com a necessidade premente que nós temos de melhorar a saúde, de melhorar a educação, de melhorar a questão da mobilidade urbana em Manaus? O senhor acha que isso vai influenciar e vai deixar com que o senhor não perceba determinadas tecnologias que são fundamentais para essas áreas estratégicas para nós? E se o senhor entende assim, e se fique à vontade, Perfeito. Poderia citar algumas dessas tecnologias que o senhor tem em mente para ser implantado nessas 3 áreas estratégicas? Na hora, professor, na hora. Primeiro dizer o seguinte, eu tenho um perfil conservador, sim, para costumes, valores, eu não nego, sou radicalmente contra o aborto, mas totalmente a favor do planejamento familiar. Estou dizendo até para Paulo, se um dia eu sou governador, eu faço um mutirão de laqueadura no Amazonas. Está cheio de mulheres querendo fazer e não conseguem. E, paralelo a isso, um comércio de laqueaduras sendo implantado aí por quem tira proveito disso. Eu sou conservador, mas eu sou ousado naquilo que precisa ser ousado. E a tecnologia faz parte do meu dia a dia e vai fazer parte da relação da prefeitura com a comunidade. Pegando o gancho do que a gente acabou de viver, para contrariar uma tese que alguns dizem, não, mas o povo não está no digital. O povo está no digital.
O pagamento do auxílio emergencial provou que o povo fez cadastro, transferiu, recebeu e pagou tudo no celular. A gente tem que aproveitar essa onda agora para ampliar isso. Na saúde pública, trazer para o âmbito do celular algo simples. As pessoas ainda saem 4 horas da manhã para tentar marcar consulta. Bora marcar consulta no celular. Eu não estou dizendo que a consulta vai ser mais rápida, mas pelo menos a pessoa não vai ficar 4 da manhã para pegar uma fila. E outra, com denúncias que só crescem se avolumam de pessoas que têm acesso à senha do CISREG e que comercializam consultas. O senhor sabe disso. Então, bora trazer para o celular. E bora também organizar o estoque de remédio para que as pessoas não fiquem mais, sabe, de um lado para o outro, onde é que tem amoxicilina, onde é que tem um remédio do programa especial. Vai no celular. Se você não vai encontrar perto da sua casa, mas você vai ter informação de onde na rede pública municipal vai ter aquele medicamento. Então a tecnologia está aí para nos ajudar. No transporte coletivo, total. Na Zona Leste tem uma modalidade chamada amarelinho. Não sei se o senhor conhece. Muito comum, muito usada ali na Zona Leste por quem mora lá. Ali a grande reclamação é de comportamento. Como é que, só para fazer um paralelo, como é que esse novo modelo, que são os aplicativos, o Uber e o 99, trabalha essa questão do comportamento, dando ao cidadão o direito de avaliar o comportamento das pessoas. Então, quando eu saio do carro, eu avalio 5 estrelas, 4 estrelas, eu digo o que é que eu achei. A gente vai implantar isso nessa modalidade. É uma forma de você controlar o comportamento desse... Saúde, porque ele me perguntou em outras possibilidades. Então, eu falei da saúde. Saúde aplicativo para a gente poder acabar com essa história de fila, saber onde é que tem um remédio. Por que não avançar, como a gente viu na pandemia, para consultas de menor complexidade, a pessoa chamar no WhatsApp e fazer a consulta por vídeo? Funcionou na pandemia? Por que não pode funcionar no nosso dia a dia? Eu acredito que o professor Jorge Campos queria falar, traduzindo um pouco, se o senhor iria seguir a metodologia, a ideia do presidente Jair Bolsonaro, que muitas vezes vai contra a ciência. Olha só, mas, eu assim, sou eleitor do eu Bolsonaro, queria falar... mas eu tenho história própria. Eu queria falar sobre tenho esse assunto, opinião própria. candidato. Então, aquilo que for bom para Manaus, professor, em termos de tecnologia, eu trazer é a ideia da cidade inteligente, que infelizmente o nosso atual prefeito, que ele não travou na beleza, ele travou na tecnologia, né? Ele não avançou. Vamos lá, eu fiz essa tradução tradução, fiz essa tradução porque no próximo bloco a gente vai falar sobre ideologia política. E eu acredito que tem um pouco a ver com isso também, né? Porque o perfil conservador, geralmente, ele trava na tecnologia, vamos dizer assim, e na falta de informação. Então, o senhor quer fazer um novo adendo agora ou depois? Então, na sua exposição, candidato, o senhor me trouxe até uma UBS. E agora lá dentro, que tecnologias podem ser utilizadas? Porque eu já tive uma experiência muito desagradável, onde eu fiz um exame prontuário aqui... eletrônico, exatamente, a cidade inteligente traz por base a possibilidade, veja, do médico fazer todo o acompanhamento e registrar isso no prontuário eletrônico, que inclusive pode ser utilizado para outras situações. Na educação, vou lhe dar um exemplo. A Câmara no outro dia estava discutindo um projeto onde as mães vão ter que apresentar carteira de vacinação para poder matricular o filho. Quando a gente tem uma saúde que está, sabe, que não travou na tecnologia, que ela avançou sobre a tecnologia, essas informações podem ficar no prontuário e ser utilizadas pela CEMED. Senão, esse menino tem todas as vacinas. Por que eu preciso levar papel ainda? Então, a gente precisa, só que a gente está saindo do zero. Zero não, mas saindo do 0,5. A gente tem muito pouca iniciativa nesse aspecto. Então, em 4 anos, com a visão que eu tenho do usuário de tecnologia, de saber o que a tecnologia pode resolver na vida das pessoas, eu quero avançar com ousadia, cortando gasto com publicidade e propaganda, cortando gasto com aluguéis desnecessários, trazendo recursos para onde pode fazer a diferença na vida das pessoas. Muito obrigada, candidato. Obrigado, Paula. Obrigado. A gente encerra aqui a primeira rodada de sabatina na revista Cenário e voltamos em seguida. Retomamos agora o segundo bloco da sabatina Cenário, candidato a prefeito de Manaus, Chico Preto. Candidato, o senhor começou na política como vereador de Manaus, não é isso? Sim. Em 1997, no Partido Social Cristão. Eu passei a exercer o primeiro mandato, mas eu disputei a eleição bem mais moço, com 22, 23 anos, em 92.
Bateu na trave, primeira suplência. Qual era o partido? Só não lembra agora. Era algum P, mas eu não tenho... Agora estão extinguindo os P's, né? Não, esse Fica partido, difícil. inclusive, acho que já está extinto, né? Passado o Não tempo, tem alguns problema. partidos foram extintos. Mas o Chico Preto continua o mesmo, né? Não é propaganda de shampoo, né? Mas... Agora, o que chamou a atenção na pesquisa que nós fizemos, a sua trajetória política, o senhor, em 2003 a 2005, era do PPS, partido do Roberto Freire, atual Cidadania, um partido centro-esquerda. Em 15 anos, o senhor migrou para o Democracia Cristã, partido que hoje está alinhado à direita e que muitas vezes é chamado de extrema-direita por alguns analistas políticos. Como é que foi essa mudança? Por que ocorreu essa mudança brusca de ideologia? Ou se inicialmente no PPS o senhor não avaliou muito essa questão ideológica, foi mais por uma necessidade mesmo de se eleger por um determinado partido, e agora já teve a consciência de ideologia partidária dentro do Democracia Cristã? Esse debate em torno de ideologia, eu acho que ele é bem recente no Brasil. Muitos confirmaram, assim como eu, que já tinha um perfil conservador na essência, né? Como eu te falei ainda há pouco, eu nunca me manifestei a favor dessa ideia da autorização do aborto. Eu sempre me posicionei contrário, mas defendendo política de planejamento familiar, que é um direito das mulheres planejarem a sua família, dos homens planejarem as suas famílias e utilizarem os instrumentos que deveriam estar à disposição, mas é que é uma dificuldade tremenda, né, para que a mulher consiga uma laqueadura, o homem fazer uma vasectomia. Então a gente tem esse problema. Então eu sempre me vi conservador, em que pese essa contradição de um partido, PPS. Mas em determinado momento, Paulo, é aquilo que você falou, por uma necessidade, você escolhe um partido onde você tem viabilidade eleitoral, não é? E foi assim durante alguns períodos. E chega agora em 2020, o DC não tem essa composição. O DC tem uma pegada que eu me encaixo muito mais, é um partido pequeno, ou seja, eu não busquei um partido com tempo de televisão, não busquei um partido com fundo partidário, eu busquei um partido, primeiro, que acreditasse no projeto que eu quero desenvolver para Manaus. E o DC me abriu as portas, disse, venha para cá. Então a gente começou a construir esse projeto para Manaus, dentro de um partido que traz bandeiras que eu acredito sim, né, que é a questão da família, a questão do conservador para costumes, mas liberal no âmbito da economia, tem essa coisa aí, essa modalidade, né, conservador para costumes e liberal na economia. E veja, acima de tudo isso, depois de 22 anos de vida pública, uma coisa que partido nenhum me tirou foi a minha história. Eu continuo ficha limpa depois de 23 anos, ou seja, eu não me estou envolvido em corrupção, eu não estou na Lava Jato, eu não transformei vinho em respirador, eu não estou na maus caminhos. Então eu posso ter passado por alguns partidos, como muitos passaram, mas eu continuo Chico Preto, focado, compromissado e com vergonha na cara, que é coisa que a gente aprende dentro de casa. Você ter medo de tomar uma decisão, que você sabe que é errado e depois as pessoas na rua vão te cobrar, ou teu pai pode até morrer de vergonha. Que é isso que acontece às vezes. Então, eu sigo tranquilo, focado com aquilo que acredito, mas a minha história é essa. A gente é escravo do nosso passado, mas a gente administra o futuro que a gente quer, né? Você falou um assunto muito... que foi? Perdeu o assunto. Vamos lá. Você falou um assunto muito polêmico, que é a criminalização do aborto, que aí algumas pessoas acreditam que é tirar o direito da mulher sobre o seu próprio corpo, outras entendem de outra forma. É complicado porque, querendo ou não, independente de lei ou mesmo de crime ou de judiciário, as mulheres que se decidirem fazer o aborto vão fazer, infelizmente, nas piores condições possíveis e vão morrer. Isso é um assunto muito complexo, que eu acredito que esteja mais voltado à saúde também. Não vejo muito como parte ideológica, mas é um assunto polêmico que nós falaremos aqui o dia inteiro. E eu queria mudar de assunto agora. Nós falávamos no primeiro bloco sobre essa questão das matrizes econômicas. E para se ter uma nova matriz econômica é importante ter estrutura, né? Infraestrutura para isso. E agora o representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Ele tem uma pergunta a respeito de infraestrutura voltada para o setor pesqueiro. Isso, terminais pesqueiros, né? Essa pergunta é de um engenheiro de pesca, né, que trouxe essa pergunta aqui. E falando o seguinte, considerando que a capital de Manaus recebe anualmente 80 mil toneladas de pescado, e considerando ainda que não existe estrutura em operação para receber o pescado de forma que garanta uma qualidade e principalmente segurança alimentar da população manauara, qual a sua proposta para solucionar os problemas de desembarque do pescado em Manaus? Marcelo, primeiro bora contextualizar. A gente tem um terminal pesqueiro que está ali um imbróglio, né, bicho? Parece que enterraram uma cabeça de burro lá que ninguém consegue resolver aquilo, a gestão, etc. Eu concordo contigo. A Prefeitura de Manaus, o Poder Público, pode ter um papel interessante nisso aí. Mas eu tenho uma visão mais liberal. E veja, tem vários empresários que estão fazendo estoque regulador hoje. Então, a minha visão liberal nesse aspecto é de incentivar que cada vez mais empresários possam entrar nesse ramo e fazer o estoque regulador. Por que se fala de terminal pesqueiro? Porque tem uma época do ano que o peixe a gente não pode pescar, é mais difícil pescar, tem o defeso. Quando eu que sou pescador, né, na época da cheia você não pega tanto peixe, você pega peixe na seca. E aí você precisa ter um estoque regulador para não permitir que o preço do peixe, né, professor, dispare. Mas a quem cabe isso? A prefeitura tem que estocar ou ela pode dar autorização para que pessoas façam isso? A gente pode, sabe, ver essa questão com outros olhos. Então, precisa resolver a questão do terminal pesqueiro. Aquela orla da Manaus Moderna, a gente precisa discutir a questão do desembarque do pescado, que não está legal da forma como está. Tem que melhorar. A prefeitura consegue fazer só? Não acredito. Então, vou ter que sentar com o governador que tiver. O governador que tiver aí, goste dele de mim, ou goste dele ou não, fazer de forma impessoal para poder resolver algumas questões na cidade de Manaus, mas que eu tenho a consciência que a prefeitura sozinha não vai resolver. Então, tenho olhos para desenrolar essa questão do terminal que já existe, a questão do desembarque do peixe na área da Manaus Moderna e induzir empresários que venham para esse segmento também fazer essa questão do estoque regulador, porque a prefeitura sozinha não tem capacidade para isso. Falando em economia, candidato, o presidente do Sindicato Econômico do Amazonas quer falar a respeito sobre emprego e renda, não é isso, Marcos? Exatamente. Candidato, junto com as entidades de classe, né, eu já fui presidente do Conselho Regional de Economia durante 3 vezes, hoje eu estou na presidência do Sindicato dos Economistas. Então, junto com as entidades de classe, Federação das Indústrias e FIEAM, a nossa grande briga é trazer empresas para cá. Porém, quando se consegue trazer, o empresário decide vir investir na Zona Franca de Manaus, ele se depara com a palavra famosa chamada burocracia. Para você legalizar uma empresa no Amazonas, principalmente na questão ambiental, é de 6 a 12 meses. E muitas vezes o empresário, diante dessa demora, desiste de fazer os investimentos aqui em Manaus. Não vamos falar do IPAAM, que não é sobre seu teto, mas vamos falar da SEMAS. A SEMAS e IPAAM, eu não sei qual dos dois demoram mais, porque é a mesma coisa. É um desafio muito grande você conseguir uma certidão ambiental da SEMAS. Caso o senhor seja eleito, como é que o senhor pensa em resolver esse problema, uma vez que esse é um grande entrave para as empresas se legalizarem? Doutor Marcos, a estrutura da SEMAS, ela é deficitária ao extremo. Isso, eu não sei se explica por completo, mas aponta um caminho, a necessidade de você reforçar o quadro técnico da SEMAS para que você possa verdadeiramente fazer os processos corram. Associado a isso, aquela visão de que realmente tem burocracias que são indispensáveis, mas tem as burocracias. Aí essa a gente tem que quebrar, né? Tem que torar isso aí, como fala o nosso povo. Não pode permitir que isso continue, porque isso é um desestímulo, né? Além daquela visão de que você, quando você vai criando burocracias desnecessárias, você cria um espaço para a corrupção. E isso também está tirando a paciência das pessoas. As pessoas não aguentam mais, e com toda razão, professor. Sabe? De pedir dinheiro para liberar, para acelerar. Pô, isso tem que acabar. Agora, o prefeito pode dar uma contribuição, tem que dar. Eu acho que tem que, inclusive, administrar pelo exemplo. Por isso que eu digo, quando chegar à prefeitura, minhas primeiras decisões é dar um recado duro contra esse processo de corrupção que eu vejo instalado na prefeitura.
Ordem pública e cronológica dos pagamentos da prefeitura. A prefeitura paga quem quer, a hora que quer. E aí tem um tráfico de influência muito grande, o famoso 10%, 15%, 20% para receber. Então, ordem pública e cronológica, paga ali, ó. Tá? Segundo, seguro anticorrupção nos contratos da prefeitura. Obras, principalmente. A obra tem que começar com preço e terminar pelo mesmo preço. Se o projeto for confiável. O que a gente vê? O projeto começa com 1 milhão, termina com 2, com 3, aditivo, supletivo, e vai embora, acabou. A gente tem que botar um basta nisso. E uma outra questão que eu vejo que perdeu aí a estribeira, de publicidade e propaganda é algo que se usa no mundo inteiro. O setor público não é diferente. Porém, a gente percebe que a publicidade e propaganda ela destrambelhou aí na mão dos poderes públicos. Então está na hora da gente criar um teto e qualificar isso aí. Porque nada justifica, por exemplo, uma estrutura grande de um portal receber a mesma coisa que um cara que tem um portal no celular. Tem gente que tem um portal no celular. E aí você vê uma estrutura como essa, o cara, sabe, tem a mesma cota de patrocínio. Não dá, pô. Então a gente tem que qualificar isso aí. Então eu preciso dar esse recado para que eu venha para a estrutura da SEMAS, possa reforçar quadro técnico, fiscais e muita tecnologia, para que a gente possa correr com isso e que isso não seja mais um entrave para a abertura, não só de grandes empresas, mas também de pequenos negócios que de alguma forma dependem dessa autorização prévia da SEMAS na cidade de Manaus. Obrigado. Candidato, o senhor se intitula conservador na política, mas liberal em projetos tecnológicos, Sim. em questões sociais. E nós queremos falar agora a respeito de políticas sociais para as mulheres, com a pergunta aqui da representante da OAB. Candidato, desde 2007 eu trabalho com a Associação das Mulheres de Negócios, com a BPW, trabalhando, incentivando e fomentando o empoderamento das mulheres. Nós estamos em 2020 e as mulheres ainda, em que pese os avanços, né, nós percebemos que as mulheres ainda não estão ocupando os espaços de poder, as mulheres ainda não gozam de políticas públicas onde elas efetivamente, seja tendo condições reais de participarem de eleições, né, seja ocupando espaços significativos que podem, sim, desenvolver ações e projetos com políticas públicas efetivas para o gênero. Porque a visão das mulheres ela é geral. Ela não vai olhar apenas para as mulheres, ela vai olhar para as pessoas que têm deficiência, ela vai olhar para a sociedade como um todo. E isso contribui muito para o avanço das gestões, né? Gostaria de saber do senhor, caso seja eleito, qual será o papel das mulheres na sua gestão? Deixa eu dar uma informação, parece assim, pode ser desfocado do que a Grace está perguntando, mas eu estou há 20 anos na política, há 20 anos a minha chefe de gabinete é uma mulher. É aquela que coordena toda a minha vida. É a dona Célia Duarte, né? Além daquela que comanda o meu coração, que é a dona Silvana, né? Esse empoderamento dentro de mim é total há 26 anos. Agora, Grace, eu entendo essa pauta política. O que eu não consigo compreender, por exemplo, se numa entrevista eu perceber que um homem tem melhor qualificação que uma mulher e eu ter que dar por essa bandeira a vaga para a mulher. Eu vou ter que focar no gênero ou eu tenho que focar na capacidade? Agora, para isso você tem que ser muito sério, muito focado, né? Não tem que ter peixada para que você possa focar nisso. Então, vou dar ainda complementando a tua resposta. Eu defendo que na Prefeitura de Manaus, cargos de comando sejam submetidos a um processo seletivo. CEMED, acabar com essa história de que gestor da CEMED tem que ser indicado por deputado, por vereador, porque o professor pediu voto. Não, eu quero o melhor trabalhando comigo. E aí vai ser mulher ou vai ser homem. Na CEMED tem uma tônica. A esmagadora maioria são de mulheres. As gestoras são mulheres na sua grande maioria. Então vão ocupar naturalmente esse cargo. Mas eu tenho a lógica da competência, da formação, né? E não somente da questão do gênero. Porque aí eu vou criar um outro problema, que ele só contratou porque é mulher, enquanto o outro tinha melhor condição de gerir. Agora, ainda para as mulheres, a política de assistência social precisa dar uma resposta para algo que as mulheres enfrentam sim, que é essa questão de uma violência, que virou, eu não diria nem endêmico, eu acho que em alguns lugares ele é epidêmica, né? As mulheres sofrem violência física, psicológica.
E a prefeitura tem que estar preparada para esse tipo de suporte, de apoio, de recomeço, porque tradicionalmente as mulheres sofrem mais isso. Então, quando você me pergunta qual o espaço das mulheres, olha, vai ser o mesmo dos homens, porque o que vai definir não é o gênero, e sim competência, formação, capacidade de gestão. E eu convivo com essa capacidade dentro do meu gabinete e, como eu disse, dentro da minha vida, porque, eu vou dizer uma coisa, Paulo, eu não faço campanha se a Silvana não estiver por trás de mim, porque eu não sei nem prestar contas. Quem presta conta da minha campanha há 20 anos é a Silvana. O que a gente percebe muitas vezes, candidato, é a falta de uma política pública concreta, né, do município. Sim. Nós temos aí o Centro de Referência de Assistência Social, que são os CRAs, tem os CREAS. Que em tese tem que atender essas mulheres, mas a gente não sabe de que forma isso deficitário, ocorre. né? Tem uma grande dificuldade de E aí elas contingente. acabam voltando para o ambiente familiar, onde sofrem o marido, o companheiro, ou alguém da família. A gente não consegue compreender até que ponto é a responsabilidade do município, do Estado e do governo federal para ter as políticas públicas, a implementação dessas políticas públicas de apoio às mulheres. É complicado isso, né? Tem essa confusão. Tem essa confusão. Confusão essa muito comum que faz, por exemplo, na área da saúde, né? Sim. Hoje, diante da crise que a gente vive, eu tenho estado na rua constantemente, as pessoas dizem assim, a saúde está um problema. Tá. Eu digo, mas o que mais te incomoda? Ele disse, o hospital. Mas o hospital não é de responsabilidade da prefeitura. A questão exatamente da competência. Mas veja, o município tem alguma competência nessa questão. Eu acho que a gente precisa fazê-lo, sabe, de maneira transparente, focado na eficiência. Quando você dá um recado que o gestor de uma escola pública, o gestor de uma unidade de saúde, vai ser escolhido por um processo de provas, títulos e entrevista, sim, você está mudando toda a vibe, né? Homenagear a minha filha de 15 anos, que ela usa esse jargão, você muda toda a vibe de um governo. Diz, pô, bicho, agora é competência. Vai ser fácil, não é gênero, Paula? Né? Não vai ser. É difícil. Não vai ser fácil, porque tem toda uma cultura incrustada do tomar lá da cá, eu vou ter que romper com isso. Sabe, eu vou ter que olhar nos olhos dos vereadores e, pô, bicho, bora fazer diferente, irmão. Porque ocorre que também vereadores podem indicar, né? O povo te dá o teu salário, o povo te dá o teu gabinete, o povo te dá uma verba para tu fazer pesquisa, panfleto. Cara, vamos conversar sobre Manaus e não conversar sobre, olha, me dá isso para eu poder votar assim. A gente tem que superar isso aí. E olhar para essas questões. Pois é, quebrar paradigmas vai ser um outro desafio que qualquer que seja o prefeito vai enfrentar. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho a convicção de que, diante dos adversários que eu tenho, a minha história é de mais independência. Eu venho construindo uma história, rompendo lastros e dizendo, não, se eu chegar à prefeitura, eu quero poder tomar as decisões que Manaus necessita e não chegar com aquela coligação pesada, que alguns dizem o seguinte, não, mas isso não vai influenciar a conversa de Clóvis para Raimundo, como a gente fala aqui, vai enganar o outro, porque você chega com aquela coligação pesada, o partido tal quer cargo, o partido tal quer espaço, e aí começa mensalões, petrolões, maus caminhos e lava-jato. Eu vou só fazer um comentário. Gostei muito de ouvir a sua resposta, na medida em que, de fato, é uma questão de competência, de qualificação, sim, e existem, sim, muitas mulheres competentes, qualificadas, mas as mulheres estão na base. Né? E isso é que não muda. As mulheres não têm coragem, inclusive, de se colocar à disposição de várias outras posições, porque elas se sentem prejudicadas. Isso eu estou falando em razão de números. Sim. É a agenda da ONU que comenta isso, o trabalho, inclusive a questão de uma campanha que a gente está lançando, que é trabalho igual, salário igual. Sim. O Observatório das Mulheres, o Observatório das Candidaturas Femininas da OAB, percebeu que inúmeras são as candidatas mulheres que não recebem o percentual estabelecido pelo tribunal, entende? Os 30% então, da questão do repasse do fundo partidário. Então, esse tipo de... Isso é grave, né? Mas o que eu quero te dizer é ter uma política pública voltada para o gênero também é uma situação que merece destaque. Porque, por exemplo, nesse período de isolamento social que nós vivemos, o número de feminicídios, o número de violência doméstica foi astronômica. E as mulheres não tiveram condições sequer de fazer registro. Entende? Então, assim, apenas um comentário. Assim, eu cheguei a defender recentemente na Câmara, e isso se tornou uma regra interna da Câmara. Eu só não me recordo qual foi, se foi por portaria ou se foi por lei, acredito ter sido por lei. Mas houve um debate em torno disso e a Câmara tomou uma iniciativa do seguinte, qualquer pessoa que fosse nomeada para os cargos comissionados da Câmara que apresentasse
uma condenação sobre violência contra a mulher não seria mais nomeado. Uma forma de você dizer o seguinte, não, a gente não aceita esse tipo de comportamento. Olha, só bastava ser sentenciado, não precisava nem estar confirmado em segundo grau. Bastava uma condenação. Né? Quem vai punir é a justiça, mas a Câmara diz, não, você não vai trabalhar aqui. E eu levantei essa bandeira lá, por entender que a gente realmente tem que entender que a mulher tem uma condição diferente do homem, historicamente. Mas que nesse momento, se a gente aprofunda essa discussão, vou botar porque a mulher e somente por isso, eu acho que a gente aprofunda, sabe, o hiato, as diferenças, os conflitos. Então a gente tem que focar naquilo que não tem gênero, é competência. Tem mulheres que são muito mais competentes. Como eu te falei, eu tenho uma chefe de gabinete há 20 anos e não é um homem. Não é por ser mulher, mas pela competência, pela confiança, dela, pela relação pelo que foi mérito criada. dela, né? E assim foi, sabe, em vários casos. Quando eu fui presidente da Câmara, várias mulheres foram diretoras da Câmara Municipal de Manaus. Falando em questões técnicas, contratações, mérito de profissionais, a gente não pode deixar de falar de educação, né? Opa. E para falar sobre esse assunto, o representante do Conselho Regional de Administração, o professor Jorge Campos, tem uma pergunta a respeito disso. Tem sim, mas antes eu quero passar em suas mãos o nosso último livro. Honrado, professor. Já está autografado. Agora é o espaço do mexame, candidato. E eu já estou escrevendo o próximo livro, que é Logística... livros, Logística na Amazônia, é o próximo. O nosso próximo livro. Faz parte. Faz parte. Obrigado, professor. Agradeço, viu? Candidato, vamos conversar um pouquinho sobre educação, né? Uma área estratégica que talvez seja a mãe das outras áreas, porque forma todos os profissionais. O baldrame, né, de toda a construção, né? A prefeitura faz a gestão do ensino fundamental. Então, nós estamos diante de um público que está ainda recebendo informação para consolidar seus valores, consolidar seus paradigmas. O HD ainda está relativamente vazio. Eu vejo que este é um momento muito oportuno para que nós possamos, por exemplo, consolidar o paradigma, o viés do empreendedorismo na criança. E mostrar os ambientes de negócio que nós temos na Amazônia, como já discutimos aqui. Criando para a próxima geração essa terceira opção de estruturação de vida, além de fazer concurso público e buscar ser empregado de alguém. Então nós estaríamos daqui a 15 anos colhendo os frutos, né, de uma nova geração, vivendo não na Amazônia, mas vivendo da Amazônia de forma social e ambientalmente correta. Então eu pergunto assim, caso o senhor seja eleito, o senhor pretende ou pretenderia implantar essa estratégia? Se sim, como faria? Se não, por que não faria? Professor, faria. Faria de forma, como a gente fala, transversa, né? Você tem uma grade pré-estabelecida, uma grade mínima pré-estabelecida pelo Ministério da Educação. Hoje a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, ela tem que ser cumprida, mas de maneira transversa, os valores do empreendedorismo, da iniciativa, da ousadia, precisam ser entendidos, cultivados e apresentados a partir de uma determinada idade que eu não saberia de precisar qual é, se é com 5 anos, se vai ser com 10, mas no momento que a criança ou adolescente pudesse absorver aquilo e começar a incutir aquele comportamento. Então, a primeira resposta é sim. Mas ainda sobre a educação, como ele disse, a gente vai pegar o carro andando. Eu não pego a prefeitura do zero, a gente vai pegar o carro andando. E eu preciso entender que providências eu tenho que tomar já quando chegar. Primeiro, muitas pessoas falam sobre creche. Quantas creches você vai construir? Eu digo, a princípio, eu vou terminar as que estão paradas. Tem pelo menos 10 obras de creches paradas em Manaus. Então, eu preciso tirar isso, né, do papel e colocar na realidade das comunidades. Você já começa oferecendo mais quantidade de vagas de creche. Olhar para o orçamento, se der tempo, o orçamento permitir, vamos avançar para as áreas onde não há o atendimento de creche. Mas a primeira providência é terminar as creches que já existem. A segunda é aquela ideia de garantir ao professor que o gestor vai ser nomeado por competência. Eu acho que isso é um recado transformador na CEMED. Segundo, a questão da formação dos professores. Esse é um processo que tem que ser continuado. Os professores na CEMED, salvo o melhor juízo, todos já têm nível superior. Eu preciso agora construir o primeiro andar. Pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu preciso avançar nesse sentido. E usando tecnologias de educação à distância. Para não permitir que o professor saia da sala de aula. Porque antigamente, qual era a metodologia? Você está autorizado a fazer mestrado, ele saía da sala de aula.
Eu não sei se eu tenho hoje condições de tirar um professor, mas eu preciso dar um mestrado para ele. Então, à noite, educação à distância, a gente pode contratar uma universidade local para essa parceria e ele vai fazer o mestrado na área dele, vai fazer o doutorado, ele vai avançar na sua formação usando a tecnologia. Terceiro, eu olho para o ensino fundamental e vejo o baldrame, como eu usei aquela expressão, daquilo que é competência da prefeitura, que é da creche até a 9ª série. Da 1ª à 5ª série, isso daqui é o momento em que o menino formata o HD dele, como o senhor bem pontuou. É naquele momento que o HD dele está sendo formatado. Essa fase do fundamental, ela não é tão boa assim, na minha opinião. Eu reconheço todo o esforço que está sendo feito, todo o compromisso dos professores, porém tem um problema. Você tem, numa sala de aula, um único professor, às vezes, para 40 crianças. E aí ele, tio, eu preciso ir no banheiro, o professor sai. Tio, e a sala fica ali, sabe, sem ninguém. Então a gente percebe que a necessidade de um professor auxiliar de 1ª a 5ª vai transformar, vai dar os resultados que hoje não são percebidos quando o jovem está no Fundamental 2, quando ele chega no nível médio. Tem jovem que hoje lê um texto e não sabe o que está lendo. Ele tem dificuldade de raciocínio analítico. Por quê? Porque o baldrame foi mal construído. E esse baldrame, percebo eu, que a ausência desse professor faz toda a diferença. Então, eu quero fazer um esforço muito grande com os recursos próprios do Fundeb para promover, ou aproveitar o concurso público que está aberto aí, ou promover um novo concurso público, para de forma gradativa, porque eu não consigo botar de porrada todo mundo junto. Então eu venho 1º ano, bora colocar um professor a mais em cada sala do 1º ano. Virou o ano, dá para fazer no 2º? E se não der tudo, o próximo prefeito vem e complementa, é continuidade da gestão. Mas o nível fundamental é a chave de todo o processo de educação, principalmente de 1ª a 5ª. Um professor a mais por sala de aula pode fazer toda a diferença no futuro e eu quero apostar nessa forma. Paula, só um complemento? Eu digo porque eu consolidei essa experiência levando uma criança e acompanhando o ensino fundamental na Holanda. E eu comparei com o nosso. Um professor a cada 8 alunos. E eu ficava observando como aquela dinâmica acontecia e a interação com a família. Hoje, estando na universidade, eu recebo aquele aluno que hoje está na prefeitura no ensino fundamental. Então, eu estou propondo um diálogo maior entre a universidade e a prefeitura. Para que eu traga essa experiência daqui e consolide essa base, para que quando essa criança chegar na universidade, ela está muito mais bem preparada, que muitos chegam sem saber ler de forma profissional. Lê e não entende, que é um analfabeto funcional. Apenas um comentário. Eu reconheço também que, por exemplo, o diálogo, a interação da prefeitura com a academia, ela não é das melhores. Eu não sei porquê, eu não tenho aqui uma razão, mas eu percebo que a prefeitura, assim como o governo do estado, né, órgãos públicos, não sei por que tem medo de universidade, né? Não sei porque o pessoal tem senso crítico e tem que tê-lo. E o homem público, tem que estar... Um pouco, né? Tem esse lado, eu reconheço, Paulo, também, que a universidade, às vezes, se encastela até numa certa soberba do conhecimento e deixa de vir para a extensão, que é uma tríade, né? Da ensino, reitoria, pesquisa e extensão. De alguns professores. Mas a prefeitura tem que procurar, sabe? A gente tem que partir de alguém isso aí. Ter humildade. A academia tem contribuições e metodologias que podem ser aplicadas. E veja, já é público, né? Já foi pago, a prefeitura não vai ter que pagar, apenas talvez o custo da operação, mas aquela história, paga pela minha ideia. Não, o povo já te pagou no teu salário, me dá essa ideia para cá, pô. Mais do que o vídeo, professor, crave no 27 no dia lá e pegue o vídeo. Vamos agora para a reta final da segunda rodada de sabatina da revista Cenário, com uma pergunta sobre preservação ambiental com o professor Carlos Durgan. Candidato Chico Preto, o papo está muito bom. Eu queria trazer um tema que é um tema que é um problema histórico de Manaus que está relacionado ao tráfico de animais silvestres. Nós vemos que assim o tráfico de animais domésticos é praticamente uma indústria, né? É um processo que nós temos difícil de enfrentar porque tem uma base cultural muito forte, aquela ideia de consumo para alimento, né, de animais silvestres como tartaruga, tracajá, outras espécies.
e também para o xerimbabo, né? Para o pet, o animal de estimação. Pet, eu ia falar, né? Palavra que designa pet, né? Xerimbabo, palavra. Nos últimos anos, nós temos visto uma maior sensibilização da sociedade e muito focado em animais domésticos, né? Cães e gatos, e isso gerou uma evolução positiva nessa questão dos maus tratos a animais, na ONGs e associações que cuidam dos animais que são abandonados nas ruas, que também é um problema que merece atenção. Mas no caso dos animais silvestres, nós vemos assim um certo paradoxo, porque ao mesmo tempo nós miramos a conservação da biodiversidade amazônica, né? E por outro lado nós temos esse problema que gera um problema estrutural administrativo. Por exemplo, os animais que são resgatados, e são resgatados desde das feiras, ou animais atropelados, ou animais mutilados pelo cerol, ou animais que a pessoa levou para casa e virou um problema. O macaco, quando é jovem, é uma coisa, quando ele é adulto, é outra, né? E aí chega no CETAS, né? Que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, que, inclusive, um deles que está sob a gestão da administração municipal e que atualmente se encontra-se fechado. Que é uma instituição, digamos, uma agência pública que carece de pessoal, carece de estrutura, carece de recursos para alimentação, medicação para os animais e carece de estrutura para mandar de volta esses animais para a natureza. Então, nós temos aí um problema que nós temos que atacar pela sensibilização das pessoas, né, pelo buscar o consumo, que inclusive recentemente a questão da Covid, ela nasceu do mercado de animais silvestres na China, né? Existem estudos mostrando isso. E nós temos dezenas de potenciais aí voltados à questão de zoonoses que podem ser transmitidas pelo consumo de animais silvestres. Então, nós temos um ciclo que precisa ser trabalhado, que envolve sensibilização, envolve mobilização com a sociedade civil, envolve melhor estruturação dos órgãos que devem cuidar da situação que nós temos, né? Porque é aquele processo, né, que nunca tem fim. Então, como o senhor vê que a gente pode atacar esse problema de uma forma... Claro, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, mas como a gente pode iniciar um processo na esfera municipal para trabalhar esse problema? Eu queria que você tivesse feito a pergunta mais fácil nesse momento. Porque ela é bem complexa. E por conhecer as entranhas da prefeitura, eu, de forma verdadeira, lhe digo, 4 anos para que a gente possa estruturar alguma coisa nesse sentido, porque a zoonose é uma política estruturada, mas voltada para animais domésticos. Né? A questão da vacinação, da castração. Eu, no outro dia, discutia com esses voluntários das ONGs que, vejam, que sustentam essa... existe uma política, existe um sentimento, e quem sustenta essa política, que não é pública, ela é cívica, são essas pessoas, né, que de forma voluntária botam a cara de fora, gastam dinheiro, compram confusão, para exatamente trazer essa sensibilização para a sociedade a respeito do direito animal. Então, a gente precisa avançar. Na prefeitura, eu quero avançar nesse aspecto. Outro dia eu falava, sabe, dessa questão não só da política de castração, de vacinação, mas até de identificação de animais. A gente tem tecnologia, chip para isso, para a gente poder saber quem é o dono, aquela coisa toda. Mas aí eu só estou falando de animais silvestres. Quer dizer, a gente vai um pouco mais diante. Eu tenho humildade para reconhecer que eu não tenho todas as informações comigo sobre essa situação. Mas eu lhe dizia ainda há pouco que ter humildade para ouvir quem sabe mais é o primeiro passo para você tomar uma decisão acertada. Então, como eu reconheço o trabalho que as ONGs desenvolvem na questão dos animais domésticos, maus tratos, do direito dos animais, eu vou ter que me aproximar e sempre estar ouvindo esses segmentos para que eu possa encontrar os caminhos e as possibilidades dentro da realidade que eu vou encontrar na prefeitura, para que eu possa oferecer uma resposta a essa condição. A gente está num ambiente urbano, mas a gente tem fragmentos e tem florestas mesmo, sabe, reservas, como a Alfam. Eu vejo muito essa questão do atropelamento e tal, ali na Alfam. Do abandono lá dentro. Né? Você tem essa situação.
Você tem alguns outros lugares, na zona oeste, ali, Ponta Negra, aqueles condomínios, você também tem. Eu não vejo isso com tanta intensidade na zona sul. Uma vez ou outra, né, aparece uma cobra assim, né, desavisada em algum lugar, aí você tem a ação do batalhão ambiental resgatando, mas realmente a prefeitura não vejo uma política estruturada para o encaminhamento e para a consolidação desse pensamento, desse comportamento naquilo que tange os animais silvestres. E aí o senhor falou um desafio que é secular. Há um comportamento, inclusive que é admitido por lei, das populações tradicionais que comem determinados animais. E aquilo não é crime, porque faz parte de toda uma cultura, né? Populações tradicionais que comem macaco, né? Comem a anta, comem o jacaré. Para nós, do ambiente urbano, isso é crime, mas ali é a cultura que é protegida por uma questão realmente histórica. Eu espero ter o tempo, tentar arrumar minimamente a casa, para que eu consiga, em diálogo com esses segmentos, professor, dar uma resposta à questão complexa e desafiadora que o senhor me colocou aqui. Aceite humildemente a resposta de um cara que não tem a pretensão de saber tudo. E quando não sabe, tem humildade para reconhecer publicamente. Não, eu acho importante, é uma questão assim, por exemplo, no meu entender, um ponto inicial de saída bem importante é essa questão da estruturação, né? De um setor que possa cuidar dessa questão. Porque o que a gente vê, eu tenho trabalhado com isso já há muitos anos, inclusive nós temos um projeto voltado para atuar junto aos CETAS, que é justamente de aparelhar e estruturar o centro de triagem e, ao mesmo tempo, ter um trabalho em paralelo junto com crianças, adolescentes nas escolas, que leva também as suas famílias, por exemplo, essa questão da sensibilização, né? Então, são ciclos que a gente tem que trabalhar e que parte dessa mobilização inicial que é super importante. Né? Perfeito. Muito obrigada, tudo bem complexo, deixasse que a gente ia até amanhã, né? A revista Cenário, ela encerra agora a segunda sabatina técnica, candidata a prefeito de Manaus, Marco Antônio Chico Preto, do Partido Democracia, não pode falar do partido, né? Mas Democracia Cristã. E a gente agradece mais uma vez a presença aqui dos sabatinadores que utilizaram do seu tempo para estar aqui, prestando serviço à sociedade, porque, acima de tudo, a gente presta um serviço à sociedade. Eu costumo dizer que é um pouco ousado o que nós estamos fazendo aqui. Tirar profissionais como vocês, que representam o conselho, sindicatos, associações, que têm aí um trabalho importante durante o dia, para estar aqui. Então, eu acredito que vocês também pensem dessa forma, que é um serviço à sociedade que nós estamos prestando. Então, queria que vocês fizessem as considerações finais, informações complementares, começando aí pelo Dr. Marcelo Almeida, do CREA. Paula, eu que agradeço. O Conselho de Engenharia e Agronomia está presente nesse debate, nessa sabatina aos candidatos aqui. Agradeço ao candidato Chico Preto e aos demais colegas aqui a nossa presença. O nosso principal objetivo do nosso CREA é a fiscalização do profissional. E isso, em parceria junto com a Prefeitura, é de extrema importância e os demais colegas também. Então, estamos à disposição também, caso seja eleito, e boa sorte. O diálogo vai ser mantido. Obrigado Muito boa sorte. Marcos Sindecon. Do Sindicato dos Economistas, eu queria agradecer sua presença aqui, candidatos, demais colegas, parabenizar pelas suas respostas, eu fiquei muito satisfeito. Obrigado, doutor. Eu espero que, caso você seja eleito, consiga colocar em prática tudo aquilo que foi conversado no dia de hoje. Muito obrigado. Doutora Grace Benayon, OAB. Bom, quero dizer que é uma alegria enorme poder estar aqui, integrando essa mesa tão valorosa, com perguntas tão importantes para a sociedade amazonense. Ter a oportunidade de estar com a revista Cenário, que teve acho que a ousadia, essa é a palavra, de pensar num projeto tão importante para a sociedade como esse, é de muita responsabilidade. E falar que também fiquei muito satisfeita com as respostas do candidato, desejar muita sorte, desejar muito sucesso, dizer que a sociedade amazonense, os manauaras, o povo, precisa entender a relevância, a importância de escutar as propostas dos candidatos. É isso que faz a diferença na escolha, na tomada de decisão da escolha do seu candidato, é isso que vai fazer a nossa cidade muito melhor.
Obrigado. Professor Jorge Campos, Conselho Regional de Administração, e o FANO. Isso, em nome da nossa Universidade Federal do Amazonas e também do nosso Conselho Regional de Administração, registro aqui os meus agradecimentos. Primeiro a você, Paula, representando o cenário, e também toda a equipe técnica tem demonstrado alto desempenho, e é uma satisfação muito grande estar aqui com essa bancada qualificada, né? E agradecer a sua presença, candidato, porque assim a gente fortalece a nossa democracia. Esse é o momento de crescimento e de informação para o nosso telespectador, para toda a sociedade de Manaus, né? Que a partir de agora tem mais informação a respeito de seu pensamento e sua plataforma de governo, né? Faço apenas um apelo para que, ao assumir, caso seja eleito, que coloque o administrador no seu verdadeiro lugar, porque assim isso vai gerar um rendimento maior em termos de resultado para todos nós, né? E concluo, então, Paulo, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Professor Carlos Durga. Mais uma vez, obrigado pela iniciativa, Paula, toda a equipe da revista Cenário. Candidato Chico Preto, uma satisfação conhecê-lo pessoalmente. Eu acho que esse espaço digamos assim, é uma aproximação, né, do candidato com representantes da sociedade em diversos temas, né, e debatendo tecnicamente vários temas de importância para nós, cidadãos e cidadãs, nesse contexto de eleição. Então, desejo, né, boa sorte na campanha e no pleito, né, e vamos seguir aí no trabalho dos debates. Esperamos contar com vocês amanhã novamente. Obrigado. Candidato. Eu vou começar agradecendo a Deus e vou cumprimentar, né, da forma como hoje a gente pode todos, e vou pedir voto. Se não tiverem candidato, 27, 27, 27, 27, doutora. 27, professor, 27, professor. Ousadia é a palavra que define esse momento. E isso muito me agrada, sabe? Você ser ousado e levar uma proposta nova de um debate em forma de sabatina. Parabéns, Paula. Parabéns a você, toda a sua equipe. Essa proposta, ela é diferenciada, fugiu daquilo que é o tradicional. Quem foge do tradicional, né, se destaque. E é isso que eu tento fazer numa campanha onde, repito, não tenho propaganda, sinto que sou boicotado dos debates que estão sendo oferecidos pelas emissoras de TV, né, as concessionárias, né, aqueles que têm concessão, fundo partidário nem se fala, mas ainda assim, por uma questão dos valores que a mim foram incutidos, eu aprendi muito cedo. Sabe, na vida você tem duas pessoas, aqueles que choram e aqueles que vão vender lenço. Então, eu sempre estou vendendo lenço, eu sempre estou falando de possibilidades, estou correndo atrás, e não tento, né, me vitimizar, aquela conversa de vítima. Não. Estou aqui numa peleja, de peito aberto, trazendo a minha história. Né? Muita gente acha que o Chico Preto é preto, o Chico Preto não é preto, né? Ou negro, como queiram dizer. Mas o Chico Preto tem uma história, né, de um cara que começou de baixo e começou, veja, não foi por influência de ninguém. Nasceu em algum momento um start, eu fui e disse para o meu pai, eu vou entrar na política. Meu pai quase morre, comerciante tradicional, querendo para o filho, né, a continuação. Eu disse, não, eu vou entrar na política. Ele deu baixa na minha carteira de trabalho. E aí eu fui disputar uma primeira eleição, não deu certo. O Nixon uma vez disse o seguinte, que você não está derrotado quando perde, você está derrotado quando acaba. E eu nunca desisti daquilo que eu acredito, que pese as derrotas eleitorais que eu acumulo, assim como outros tantos. Então, eu vou insistir nesse processo, porque Manaus, o Amazonas, sabe, tem tantas outras pessoas, até mesmo mais capacitadas do que eu, mas eu tive coragem de entrar na política. E eu digo para as pessoas que estão aí reclamando, as pessoas que às vezes estão murmurando, cara, vem para cá então. Se tu acha que tu pode fazer melhor, entra e te candidata, vem tentar fazer alguma coisa. E não só ficar reclamando, mas muitas pessoas contribuem de uma outra maneira. Empresários, as ONGs trazem contribuições significativas. Mas no processo político, é o processo onde você toma decisões. Eu diria que esse é o verbo maior, o verbo mor de qualquer administrador, qualquer prefeito e governador. Ter coragem, capacidade para decidir, apontar o caminho. E eu comecei de baixo, Paula, vereador, deputado, presidente da Câmara, secretário. E isso me dá um conforto, me dá uma maturidade
intelectual, me dá uma maturidade emocional, me dá uma maturidade política, eu diria até espiritual. Porque para aqueles que pensam que ser prefeito não tem uma guerra espiritual ali, acorda. Porque tem, é forte, espiritual, é pesada. Emocional, Exato. Se você não estiver preparado para isso, a tua decisão vai ser ruim na qualidade, você não vai conseguir levar adiante. Então, é isso que eu trago. E somado a isso, uma coisa que é minha obrigação, como é obrigação de todo mundo, é de quando você está ali, você seja honesto naquilo que você está fazendo. E ao longo de 23 anos, né, a minha vida ela é muito tranquila, muito reta. Eu costumo dizer, eu moro na mesma casa há quase 20 anos, eu não tenho barco, eu não tenho lanche, eu não tenho apartamento em Miami. Eu sobrevivo da minha profissão, advogado, mas complemento a minha renda com o salário que eu tenho de vereador. E a minha vida é muito tranquila e, acima de tudo, sabe, o meu maior patrimônio, não foi a lei, não foi isso. Depois da minha família, é eu poder dizer para o meu filho o seguinte, ao longo de 23 anos eu não te envergonhei. As pessoas discordam daquilo que eu penso, mas as pessoas não apontam o dedo para dizer, não, esse cara ali é bandido, aquilo ali é pilantra. Não. E eu quero continuar dessa maneira. Eu errar, eu vou corrigir, mas eu não vou errar, sabe, pela maldade de saber que estou fraudando, que estou desviando. Não. Deus me afaste desse pecado. Vai ter misericórdia de mim, porque eu não quero. A tentação, para todos que estão na política, ela vem. Mas você precisa ter foco, compromisso e, eu diria mais, vergonha na cara, para depois de 23 anos você estar andando pela rua e as pessoas não te tacarem ovo, tomate, te chamarem daquilo, enfim, fazerem gestos com a mão. E é essa a minha realidade. E eu estou aqui para pedir uma oportunidade para enfrentar os problemas dessa cidade no dia a dia. Tenho carvão para queimar, tá certo? Eu diria que nesse momento eu estou mais para o WhatsApp do que para o Orkut, ou seja, estou mais atualizado do que alguns candidatos aí. E isso vai fazer toda a diferença para que a gente possa levar a prefeitura para um outro nível. Parabéns, a iniciativa merece ser reconhecida pela ousadia, pela intrepidez de proporcionar aos nossos manauenses ou aos nossos manauaras esse nível de informação para que as pessoas possam decidir. E eu quero decidir todos os dias pelas pessoas que moram nessa cidade. Muito obrigado. Candidato, muito obrigado. A gente agradece a presença de todos e amanhã a Sabatina Cenário retoma no mesmo horário. Obrigada.